O nosso modelo, pegando aqui o modelo latino, nós recebemos aí nós tivemos um modelo, melhor dizendo, em que nós substituiríamos a importação. Né? Nesse caso, na época de Vargas, né? Aquilo que nós não produzíamos, passamos a produzir aqui para o mercado interno. Então, era uma indústria voltada para o mercado interno. No caso dos tigres asiáticos e do modelo asiático no geral, você pode ver que isso na China, no Japão também, né? O modelo era voltado para exportar, produzir para o mercado externo. Tá? Então, quando eu me refiro à plataforma de exportação, quando vocês lerem algum texto que tiver esse termo aí, plataforma de exportação, país produz para o mercado externo. Tá? Sua indústria é voltada para o mercado externo e não para o mercado interno. Aí a diferença entre o modelo asiático e o modelo latino. Tá bom? No entanto, é bom lembrar também que esses países não ficaram restritos só ao mercado externo. Posteriormente, essa população passou a ter também um poder de compra interessante. Tá? Isso aconteceu com o Japão, que não é um tigre, tá? Mas aconteceu aí com os tigres asiáticos, com a Coreia do Sul, por exemplo, né, que é um tigre asiático. E posteriormente aconteceu com a China, que é outro caso também, não é um tigre asiático. Tá? Mas o modelo asiático ele é muito semelhante nesse quesito. Tá? Começa exportando, mas depois o mercado interno também se torna interessante. É o caso da Coreia do Sul, tem um mercado interno interessante, então as empresas elas produzem para exportar, mas também para o mercado interno, que passa a ser um mercado aí atrativo. Tá? Então, aí como está escrito no slide, os tigres passaram a produzir bens de consumo tanto para o mercado externo como para o mercado interno. E aí, pessoal, esses países modernizaram, esses países investiram muito em educação, em pesquisa, e o resultado disso foi aí várias empresas, né? Empresas que hoje estão espalhadas por vários países no mundo, né? O caso da Hyundai, LG, Samsung, Kia, são empresas que a gente conhece, né? Samsung principalmente, tá? É claro que cada país tem um processo, né? Algumas particularidades. Vamos pegar aqui dois. Coreia do Sul. A Coreia do Sul, o governo sempre esteve muito ligado às grandes corporações. Tá? A Samsung, para vocês terem uma ideia, aproximadamente cerca de 20% do PIB sul-coreano é o que corresponde à Coreia a Samsung. Tá? A Samsung tem uma importância muito grande. Então, cerca de 20% do PIB sul-coreano corresponde à produção da Samsung, né? O que a Samsung tem aí de produção no país, né? A LG é um pouco menos, eu acho que cerca de 7%, tá? E aí, dentre outras indústrias. Então, a Coreia do Sul apostou no modelo de grandes empresas, tá? O Estado que financia essas grandes empresas. Tá? No caso de Singapura, houve aí um processo de abertura econômica um pouco mais violento, vamos dizer. Tá? Um país ou arrojado, né? Acho que seria um termo melhor, um país que investiu bastante assim, na questão da abertura econômica. Tá? Se abriu economicamente, né? Chegando até a adotar o inglês como língua oficial. Tá? Então, a abertura econômica de Singapura foi gigante. Tá? Na verdade, se a gente observar os tigres asiáticos, eles estão entre os 30 países de maior abertura econômica. Tá? Os 4 antigos tigres. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse... Eu separei esse índice de liberdade econômica da Gazeta do Povo. Tá? Ela fez a tradução, né? Através uma tradução feita de uma fundação americana que faz esse índice, né, que vai fazer esse ranqueamento, né, e aqui vocês vão ter alguns países, né, o ranking relacionado referente a alguns países, né, inclusive o Brasil, depois eu mostro também um pouquinho, mesmo não sendo o ponto principal da nossa aula. Olha aqui, questão de liberdade, né, olha Hong Kong, olha Singapura. Isso aqui quer dizer, pessoal, que são áreas, são regiões
ou países que têm uma menor burocracia, né, maior liberdade para comercializar, menor custo tributário, né, menos gastos tributários, né? Esse é um problema que o Brasil tem demais. Liberdade de trabalho também, isso quer dizer mais flexibilidade nas relações trabalhistas, dentre outros pontos, tá? Olha aqui, Hong Kong, Singapura, Taiwan também vai estar aqui na 10ª posição. E a Coreia do Sul, devido a essa interferência que o Estado sul-coreano faz, né, acaba ficando um pouco mais atrás, mas mesmo assim ainda é considerado livre, majoritariamente livre, tá? E o Hong Kong e Singapura são as áreas mais livres, vamos dizer, de maior liberdade de comércio do mundo. Esse é o ranking já de 2019, tá? De acordo com aqueles critérios que eu citei, ok? Critérios que vão analisar a questão da liberdade de comércio, né? A carga tributária, a liberdade de trabalho, tá? Dentre outros, né? Estou citando aqui apenas alguns deles. Olha o Brasil, a posição do nosso país. Número 150, majoritariamente não livre. Tá? Então, o Brasil é um país em que alguns investidores acabam tendo receio, porque é um país bastante burocrático, tá? Diferente dos tigres que a gente acabou citando anteriormente. Tá bom? Então, a gente vai voltando para cá, para o nosso slide, né? Outra questão dos tigres que eu queria mostrar a vocês, né? Ainda comparando um pouquinho com o nosso Brasil, né? É só para que a gente veja aí um pouquinho da comparação do PIB per capita, né? do Brasil em relação à Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, só para que vocês percebam, era um país extremamente pobre, tá? Na verdade, todos esses tigres eram muito pobres, tá? Principalmente a Singapura, que ficou independente na década de 60, tá? A Coreia do Sul mesmo era um país paupérrimo, tá? Então foram países que conseguiram se recuperar, ou regiões que conseguiram se recuperar e crescer bastante, né? Hoje a renda per capita da Coreia do Sul está em cerca de 28 mil dólares por habitante, né? O nosso Brasil aí está em cerca de 12 mil dólares para cada habitante, tá? Então Singapura nem se fala, está bem lá na frente, uma distância enorme da renda per capita brasileira. Tá bom? Então, falamos aí desse modelo de substituição de importação também que aconteceu. Lembrar, eles começaram com um processo de industrialização voltado para o mercado externo, mas posteriormente o mercado interno também se torna atrativo. E esses países começam a fazer investimentos em educação, em pesquisa, e ali nós temos como resultado várias grandes empresas no mundo hoje também, de origem, né, dos tigres asiáticos. Tá? Outro ponto aí, só para a gente diferenciar, né, os novos tigres. Esses ainda não têm aí um índice de desenvolvimento humano, por exemplo, tão alto como os antigos. Tá? O seu processo de industrialização também foi um pouco mais tarde. Década de 80 começa, década de 90. Né? Então, são países que começaram a passar por um processo de industrialização ainda mais recente. Tá? Então, aí entra nesse grupo. Vocês podem observar aí Tailândia, Filipinas, Indonésia e Malásia. Na verdade, Filipinas ainda entra depois, né? Primeiro desses novos tigres entraram Tailândia, Indonésia e Malásia. Posteriormente, Filipinas e Taiwan. Então, eles ainda não têm aí um grande índice de desenvolvimento humano, né? Muito diferente dos antigos tigres, tá? Que nós comentamos há pouco. Nesse caso, esses países têm recebido investimentos de empresas japonesas, empresas da China e também dos próprios tigres asiáticos. Tá? As empresas desses países estão buscando, né, redução de custos e aí estão migrando a parte produtiva principalmente para esses chamados novos tigres asiáticos. Tá? Então, um dos motivos, né, que podemos citar é que esses países começaram com um processo mais tardio, tá? Processo de industrialização aí um pouco mais recente, né, do que os antigos tigres asiáticos.
tá bom? Então a tecnologia ainda que usa é importada, o mercado interno ainda não é tão atrativo, né? Pode ser que futuramente eles acabem se desenvolvendo mais, tá bom? Então, vamos finalizar essa aula por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E aí eu estou aqui para receber também algumas propostas. Quem tiver algumas propostas para passar para o professor, elas vão ser bem-vindas, tá bom? Então, muito obrigado, até mais. Valeu, galera.